Nem todo mundo que diz que não acredita em Deus fala isso com a boca. Alguns falam com as escolhas. Alguns falam com o silêncio. Alguns falam com a indiferença. E o mais assustador, às vezes, somos nós. Hoje nós vamos entrar em um salmo que desmonta máscaras, que atravessa religiosos e não religiosos, que confronta quem está bem e quem está no limite. Porque o Salmo 14 não começa falando do mundo, começa falando do coração. E se você ficar até o final, você não vai sair igual. Respira, porque o céu está olhando. Esse salmo foi escrito por Davi em um tempo de decadência moral. Mas não pense apenas em um momento histórico. Pense em qualquer geração onde o ego cresce e Deus diminui. O Salmo 14 descreve uma sociedade que perdeu o eixo. Uma geração que decidiu viver sem referência espiritual. Um povo que normalizou o que antes era impensável. E sabe o mais forte? Ele poderia ser escrito hoje. Mas antes de apontar para fora, vamos permitir que ele fale para dentro. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Não é uma frase intelectual, é uma decisão emocional. Nécio aqui não significa falta de QI, significa insensibilidade espiritual. É viver como se Deus não interferisse, como se não houvesse prestação de contas, como se tudo terminasse aqui. E quando Deus sai do centro, o ego assume o trono. E o ego nunca constrói algo eterno. Pergunta silenciosa: em quais áreas da sua vida você tem vivido como se Deus não estivesse olhando? O Senhor olhou desde os céus. Isso é poderoso. Enquanto o homem ignora, Deus observa. Ele não está distraído, ele não está ausente, ele está atento. E o texto diz que ele procura. Ele não está buscando perfeitos, ele está buscando quem busca. Isso muda o jogo, porque talvez você não seja perfeito, mas se você busca, você já é diferente. Desviaram-se todos. Essa é a parte que quebra o orgulho. Todos. Não alguns, não eles. Todos. O Salmo não cria divisão, ele cria consciência. Todos já erramos, todos já nos afastamos, todos já tentamos resolver a vida sozinhos. E é exatamente por isso que a graça é necessária. A verdade que confronta é a mesma que abre caminho para a restauração. Comem o meu povo como se comessem pão. Isso é forte. É quando pessoas viram consumo, quando relacionamentos viram oportunidade, quando poder vira ferramenta de opressão. É um mundo usando gente. Mas o texto revela a raiz. Não invocam ao Senhor. Quem para de invocar começa a devorar. Porque quando Deus não ocupa o coração, algo ocupará. E geralmente é o ego. Ali se acharam em grande pavor. Existe um momento em que a consciência desperta. O mal nunca é tão seguro quanto parece. A arrogância nunca é tão sólida quanto aparenta. Porque Deus está na geração dos justos. Essa frase é uma explosão espiritual. Deus está. Ele se posiciona ao lado de quem escolhe integridade, mesmo que seja invisível, mesmo que seja ridicularizado. Você pode estar pequeno aos olhos do mundo, mas se está alinhado com Deus, você não está sozinho. O Senhor é o seu refúgio. O mundo chama de fraqueza, mas refúgio é estratégia divina. É lugar de reorganização interna. É onde a fé respira quando a pressão aperta. É onde você lembra quem você é.
Refúgio não é fuga, é fortalecimento. E quem aprende a se refugiar em Deus não desmorona fácil. Ó CD de Sião, viera a redenção! O salmo começa pesado, mas termina esperançoso, porque Deus sempre tem a última palavra. Redenção significa reversão, significa que o que parecia perdido pode voltar, significa que cativeiros têm prazo. E quando Deus restaura, a alegria não é silenciosa, ela transborda. Talvez você esteja decepcionado com o mundo. Talvez você esteja decepcionado com pessoas. Talvez você esteja decepcionado consigo mesmo. Talvez você já tenha pensado: não vale a pena confiar. Não vale a pena permanecer íntegro. Todo mundo faz errado mesmo. E é exatamente aqui que o Salmo 14 entra. Ele diz: sim, o mundo pode estar corrompido. Sim, muitos podem ter se desviado. Mas Deus ainda está procurando quem permanece. E talvez Ele esteja procurando você. Não para ser perfeito, mas para ser encontrado. Dor diz: se adapte ao sistema. Propósito diz: permaneça diferente. Dor diz: ninguém está vendo. Propósito diz: Deus está olhando. Dor diz: desiste. Propósito diz: resiste. E hoje você decide qual voz vai governar sua vida. Ensinamentos práticos. Examine seu coração diariamente. Não negocie sua integridade. Busque a Deus mesmo quando não sentir nada. Não consuma pessoas, cuide delas. Faça de Deus seu refúgio antes que a crise venha. Disciplina espiritual não é emoção, é posicionamento. Hoje a sua arma é consciência mais busca. Antes de começar seu dia, declare: eu não viverei como se Deus não existisse. Eu escolho buscar. Eu escolho permanecer íntegro. Isso muda decisões. Isso muda reações. Isso muda destinos. Senhor, se em algum momento eu vivi como se o Senhor fosse distante, perdoa. Se eu deixei meu coração endurecer, quebra agora. Se eu me desviei, realinha meus passos. Olha dos céus hoje e encontra em mim alguém que decide buscar. Seja meu refúgio, seja minha consciência, seja minha redenção. E restaura aquilo que parecia impossível. Eu escolho permanecer. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, permaneça. Porque aqui permanecem os que não recuam. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Porque o Salmo 14 não é só sobre uma geração corrompida. É sobre uma geração que Deus está procurando. E talvez essa geração comece com você. Mas escuta isso com atenção. Se o Salmo 14 expõe o coração humano, os próximos salmos vão revelar como Deus transforma esse coração. Hoje nós falamos sobre consciência. No próximo, nós vamos falar sobre proteção. Depois, sobre livramento. Depois, sobre direção. Isso aqui não é um vídeo isolado. É uma jornada. É uma construção. É uma temporada inteira para quem decidiu não viver superficialmente. Se você sente que Deus está te despertando, não assista sozinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Porque essa mensagem não é só para religiosos.
É para quem está cansado de viver no automático. E se você quer caminhar salmo por salmo, crescer espiritualmente de forma consistente e fazer parte de uma geração que permanece, então se inscreve agora. Não por número, mas por posicionamento. Aqui não é sobre entretenimento, é sobre alinhamento. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar em batalhas mais profundas. Vamos falar sobre guerras invisíveis, sobre identidade espiritual, sobre como vencer antes do dia começar. E quem não está preparado vai desistir, mas quem permanece vai amadurecer. Se essa palavra falou com você, permaneça. Porque aqui permanecem os que não recuam.